Meu nome é Guilherme e o meu trabalho é sobre desenvolvimento de atividades de estímulo cognitivo e motor na perspectiva de idosos institucionalizados. Bom, nesse slide aqui é de apresentação de tópicos. Basicamente será dividido em introdução, objetivos, metodologia, resultados, discussões e considerações finais sobre o tema. De acordo com dados demográficos, o Brasil vive um período de transição onde esse grupo de idosos, né, a população idosa, vem tendo um crescimento considerável em todo o país. E o envelhecimento pode causar limitações tanto cognitivas quanto motoras, caso esse idoso não esteja rotinamente sendo estimulado a práticas de atividades físicas, no caso. E muitas vezes, né, essas instituições não têm recursos financeiros para acolher esses profissionais, né, para adquirir esses profissionais de saúde, seja educador físico, psicólogo, fisioterapeuta, enfim. E muitas vezes essas instituições elas são formadas por terceirizadas, então não existe pessoas especialistas em si na área para trabalhar de fato cognitivamente e motoramente com esses idosos. E esse estudo justamente relata sobre isso, né? Tipo, eles fizeram um estudo para relatar como seria a reação e a experiência desses idosos com a prática de atividades cognitivas e motoras no cotidiano deles, né? Porque o déficit cognitivo e o déficit motor acarreta muitas limitações. Limitação da capacidade funcional, mobilidade, flexibilidade, diminui o tempo de reação, raciocínio e por aí vai. Então, por isso que é extremamente essencial que se dê mais atenção para esses idosos institucionalizados para que evite mais problemas na vida deles, né? Nos objetivos foi feita uma análise para desenvolver atividades com estímulos cognitivos e motores na perspectiva desses idosos institucionalizados. Bom, basicamente é para ver, né, para fazer eles conhecer e valorizar essas experiências que eles vão ter dentro dessas instituições. Bom, na metodologia, esse estudo foi feito de maneira descritiva e qualitativa em uma instituição de longa permanência para idosos no noroeste do estado do Paraná. Essa pesquisa foi feita em 2017, com aspectos socioeconômicos, né, psicológicos, familiares e de questão de saúde para gerar informações sobre esses idosos. No final, foi identificado que esses idosos possuíam um déficit motor e cognitivo. E a partir de 2018, então, foram realizadas essas atividades com estímulos cognitivos e motores adaptados para esses idosos. Né? E tinham jogos de dominó, cartas, dama, jogos de sentidos, tato, olfato, audição e visão, atividades manuais, atividades de raciocínio, com as palavras, 7 erros, atividade de agilidade e equilíbrio. E desses idosos, 15 participaram dessas atividades semanais. E durante 3 meses eles foram entrevistados. De 3 a 3 meses eles eram entrevistados para ver se teve alguma mudança cognitiva e motora nesse idoso. E também foram feitas perguntas, né, em 2019, após anos com essas práticas dessas atividades. Perguntas como ele avaliava, o que ele gostou mais, qual que ele achou mais difícil, qual que ele sentiu mais prazer de fazer, qual atividade ele achou mais fácil e por aí vai. Daí, a partir de um software, eles fizeram uma análise geral com um gráfico, onde a zona central era as atividades e as zonas periféricas mostravam as respostas e os estímulos que os idosos sentiram. Os resultados mostraram que o sexo masculino foi o mais evidente desses idosos,
E a média de idade era entre 63 a 90 anos. Desses 13, 11 frequentavam ensino fundamental. Um era analfabeto e um completou um ensino superior. 5 desses idosos tinham dificuldades de mobilidade. 2 tinham algum tipo de comprometimento manual, no caso, na questão de agarrar alguma coisa. E outros 2 tinham algum tipo de doença mental, como depressão e Alzheimer. E, nesses resultados adquiridos, é notável que os idosos acharam as atividades saudáveis e essenciais para a saúde deles, porque deixava o corpo deles mais fortes e bonitos, que era a maioria dos comentários dessa pesquisa. Era de extrema importância, esse tipo de atividade, porque eles tinham oportunidade de aprender, pois eles ampliavam suas habilidades tanto cognitivas quanto motoras. E essas atividades que eles diziam que treinavam muito bem a cabeça, a mente, deixava eles mais ativos mentalmente e fisicamente. Isso era bom para eles. Essa oportunidade que essa pesquisa mostrou para eles foi de extrema importância, porque eles aprenderam muitas coisas novas. Eles aprenderam coisas que eles nem sabiam fazer e outras que eles nem conseguiam fazer por causa dessas limitações que eles tinham antes dessas atividades, que ao longo delas eles foram desenvolvendo melhor. E querendo ou não, eles aprenderam muito com essas vivências. Bom, agora o gráfico ele vem mostrar de maneira mais complexa todas as respostas dos idosos em relação às atividades. Daí tem 4 subunidades lá, onde eles se destacaram mais o caça-palavras, que estimulava bastante o cognitivo deles, e atividades mais lúdicas, que eles declararam que era bom, que estimulava brincadeiras, enfim, e afins. E no difícil e fácil seriam atividades que tinham mais características motoras, que exigiam mais da manipulação e da capacidade física deles. Nas discussões foi notável que os idosos, durante esses anos dessa pesquisa, teve um aumento no interesse e na frequência deles em praticar essas atividades. Como eu já falado, essas atividades deixavam eles muito mais ativos e felizes, e isso era bom para eles. E relacionando com isso, com esse estudo, teve um outro estudo realizado na capital do Rio Grande do Norte, onde foi avaliado idosos institucionalizados através de estímulos cognitivos, através do mini exame de estado mental, que avaliava esse score, essa taxa de raciocínio desses idosos. E todos que foram entrevistados tinham esse score bem abaixo. E daí, após serem submetidos a exames de atividades cognitivas, durante 2 meses, notou uma melhora nessa parte cognitiva deles, que prova mais uma vez que os idosos podem sim ter a capacidade de aprender mesmo tendo essas limitações naturais, podemos assim dizer, ao longo da vida. A gente pode, a função do profissional da saúde, enfim, é justamente retardar esse processo degenerativo, e promover uma vida mais ativa e saudável. Bom, agora na conclusão, basicamente, a pesquisa mostra que o estímulo motor e cognitivo são sim essenciais para a vida desse idoso, porque melhora, no caso ali, o estímulo motor pode melhorar a capacidade de flexibilidade, resistência, força muscular, reabilitação da saúde desses idosos institucionalizados é evidente, na questão do cognitivo, melhora tanto o humor da pessoa, não no cognitivo, mas no psicológico,
pode melhorar o humor, o afeto, né, com o próximo, a questão de inclusão, de sociabilidade, tudo ligado a essas práticas e essa vida mais ativa, digamos assim. Coisa que dificilmente vemos dentro dessas instituições e não só nelas, né? Acho que também no dia a dia das pessoas que possuem parentes idosos fora dessas instituições também não tem tanta proximidade nessa questão da vida ativa. São, pelo menos, tipo, não é tão falado nessa questão de inclusão de idosos na prática de atividades físicas, enfim. É bem raro de ver, porém, é essencial que se esteja ciente de que essa população é sim importante e necessita desse estímulo que vem das atividades, enfim, para melhorar tanto a saúde física quanto mental deles e, né, ter uma vida mais saudável. E é isso.